Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Redação que Aprova, aqui do Método 1000. E hoje nós vamos conversar sobre violência doméstica. Como que você vai fazer uma redação que aprova sobre esse tema, beleza? Então, assim, o que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, provavelmente você já sabe. Então, é provocada aí essa violência toda por diversos fatores. Nós temos um contexto socioeconômico muito complexo e as consequências, dentre várias consequências que nós temos por conta disso, a violência é uma delas, que está infelizmente presente na vida de todos nós. E o que pouca gente imagina é que boa parte dos casos de violência no Brasil não ocorre na rua, mas sim em casa, tá? É a chamada violência doméstica, que em sua maioria absoluta vitimiza mulheres e crianças. Tá? E esse é um tema muito atual no Brasil, que perpassa diferentes classes sociais, econômicas, atingindo milhares de pessoas, né? E justamente por um motivo, que é possível que ele seja cobrado nos concursos de 2021, né? Porque ele está dentro do eixo temático sociedade, que é, de longe, o eixo temático mais cobrado pelas bancas. Então, pensando nisso, né, sociedade mais segurança pública, né? Então, pensando nisso, eu trouxe nessa aula várias informações que você poderá utilizar na hora de escrever a sua redação. Então, fica comigo aqui até o final, né? E faça uma redação que aprova, dê like nesse vídeo, comente e você também pode pedir temas por aqui, tá? Bom, você precisa, para escrever sobre violência doméstica, você precisa entender o que é violência doméstica, tá? Então, a violência doméstica, ela tem como característica qualquer forma de violência que seja praticada dentro do contexto familiar. Então, ela pode ter caráter físico, ela pode ter caráter sexual, moral, patrimonial ou psicológico. Então, consiste em um padrão de comportamento violento que parte de uma pessoa contra a outra, né, dentro de casa ou, né, em casamentos e também em uniões de fato, pessoas que convivem. Tá? Então, além de acontecer entre os cônjuges, eles também podem vitimar crianças, adolescentes e idosos. Então, também a sua prova pode, às vezes a gente fica tão condicionado a falar sobre a violência doméstica pensando na mulher, e a prova pode querer mudar isso um pouco, né? Pode querer inserir aí a discussão da violência doméstica para as crianças e adolescentes, fazendo uma associação à UECA, né? Que em 2020 completou 30 anos, ou mesmo até a questão dos idosos, para você usar o Estatuto do Idoso, entre outras coisas. Tá? Agora vamos falar da violência entre cônjuges. Essa violência chamada conjugal, ela se dá tanto em relações heterossexuais ou homossexuais, isso pode aparecer, então acontece nessas duas relações, e apesar disso, a maioria absoluta dos casos de violência doméstica ocorrem de homens contra mulheres. Então, para enriquecer o seu repertório sociocultural, você pode, por exemplo, citar o estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado no dia 16 de abril de 2020, sobre violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. Esse relatório nos passa muitas informações que você pode usar como repertório lá na sua redação. Vamos ver? Olha só. Registros de boletins de ocorrência, né? Registro de boletins de ocorrência apresentaram queda nos primeiros dias de isolamento nos crimes, que em geral exigem a presença de vítimas, ou seja, reduziu os BOs. Pelo menos o registro do BO, né? O BO mesmo aconteceu, né? Não deixou de acontecer. Os BOs de agressão decorrentes da violência doméstica. Ele faz uma comparação entre março de 2019 e março de 2020. Então, nos estados do Ceará, Mato Grosso, Acre, Pará e Rio Grande do Sul. E todos os estados tiveram redução de BOs sobre agressão decorrente de violência doméstica. Mas nós temos que ver outros dados, o que parece impactar na quantidade de medidas protetivas de urgência concedidas. Então, nós tivemos aqui um período do dia 1º a 12 de abril de 2019 e para 2020, também nós tivemos uma queda de medidas protetivas. No Pará, né, 32%, no Acre, 67%, São Paulo, 37%. E um outro dado que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos passa olha, mas os atendimentos de violência doméstica pela PM no 190 crescem. Então, enquanto medidas protetivas diminuíram, né, enquanto BOs diminuíram, o que nós tivemos? Tá? Nós tivemos aí a polícia atuando mais, né, pelo 190.
Então, nós tivemos aqui um crescimento, olha, em São Paulo de 44,9%, no Acre de 2,1%, o que chama a atenção da sociedade, chamou a atenção da mídia e pode ter chamado a atenção de quem fez aí a sua proposta de redação, tá? Bom, também aqui nós temos o feminicídio, olha, feminicídio também nós tivemos agora um aumento, né, no Acre, por exemplo, né, de março de 2019 para março de 2020 teve um aumento de 100%, no Mato Grosso 400%, no Rio Grande do Norte 300%, em São Paulo 46,2% de feminicídio. Então, o que eles nos colocam? Os registros oficiais corroboram a pesquisa do Universo Digital, que mostra um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos no Twitter entre fevereiro e abril de 2020, e um universo de 52 mil menções contendo algum indicativo de briga entre casais vizinhos realizados entre fevereiro e abril. Tá? Mais um detalhe importante publicado no relatório é que com a filtragem com foco apenas nas mensagens que indicavam a ocorrência da violência doméstica, resultaram em 5.583 menções. Então, 25% do total dos relatos de brigas de casal foram feitos às sextas-feiras. Então, cuidado na sexta aí, pessoal, casado, né? 53% dos relatos foram publicados à noite ou na madrugada entre 20 e 3 da manhã. Então, sexta-feira, entre as 20 e as 3 da manhã, toma cuidado, tá? Cuidado com o rolo de macarrão. E também aqui, 67% dos relatos foram de mulheres, né? Um dado aí muito triste. Também eu trouxe uma outra tabela para você sobre as medidas protetivas de urgência que foram distribuídas e concedidas em abril de 2019 e abril de 2020. Então, nós tivemos aqui a variação, né? Como eu falei, menos medidas protetivas indicadas. Mas isso tudo foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que publicou lá no seu relatório. Agora, nós temos que ver isso na imprensa. Então, a Folha de São Paulo também publicou para ver como que o assunto é importante e pode efetivamente se tornar tema de redação. Então, olha, a Folha de São Paulo publicou: número de medidas protetivas contra a violência doméstica cai na quarentena. Dado contrasta com a alta de mortes de mulheres e de ligações ao 190 e sugere dificuldade de acesso à justiça, que já nos leva a uma reflexão, tá? E essa reflexão pode nos ajudar a fazer uma redação. Eu montei uma redação aqui para você, tá? Para te ajudar com isso. Acabei de ver que o parágrafo tá quebrado aqui, mas para você ver o conteúdo, como que você pode aplicar aí esse conhecimento de todos esses dados que eu mostrei para você, tá? Então, olha só. Desde 2017, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem chamando a atenção para o incremento da violência de gênero no Brasil. Os registros de agressão no ambiente doméstico, de violência sexual e feminicídio têm apresentado crescimento em todo o país, embora com intensidades distintas em cada localidade. Portanto, o fenômeno não é novo ou circunscrito ao momento da pandemia. Nós temos aí 3 parágrafos, nós temos apresentação de tese, nós temos dados, nós temos conclusão de parágrafo, o que torna esse parágrafo completo. Depois nós vamos para o desenvolvimento. Olha, embora, que o conectivo, né? Embora a quarentena seja a medida mais segura, necessária e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, o regime de isolamento tem imposto uma série de consequências negativas. Dentre elas, não apenas os sistemas de saúde, mas também para a vida de milhares de mulheres que já viviam em situação de violência. Veja, porque você falou que é um assunto antigo, então você vai ter que mostrar isso ao longo do seu desenvolvimento. Então, as mulheres que já viviam em situação de violência doméstica foram fortemente impactadas. Assim, sem lugar seguro, elas foram obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar, junto ao seu agressor, muitas vezes em habitações precárias com os filhos e vendo sua renda diminuída, porque nós tivemos várias consequências negativas. Uma delas foi a saúde, né? A outra foi a questão social da mulher e a outra questão foi econômica, vendo a sua renda diminuindo. Então, acrescentou aí. Aí nós continuamos, ó. E uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos de violência, estou retomando meu parágrafo anterior, né, para dar coerência ao meu texto e coesão também, né? Então, uma das consequências diretas tem sido a diminuição de denúncias, uma vez que, em função do isolamento, muitas mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-lo. De acordo com os dados divulgados pelo Telefone Rosa, a maior linha de apoio à violência doméstica do país, as ligações caíram 55% desde o princípio do isolamento.
Apesar da aparente redução, os números não parecem refletir a realidade, mas sim a dificuldade de realizar a denúncia durante o isolamento. Está mostrando o quê? Criticidade, né? Porque você poderia falar assim, diminuíram as casas de denúncia, então diminuiu a violência? Não, aumentou a violência, mas as mulheres não conseguiram acessar os locais para denunciar o seu agressor. E aí nós chegamos à conclusão, né? Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro de violência doméstica no país. Para otimizar ações a respeito do problema, urge que o Ministério da Saúde, da Família e dos Direitos Humanos possibilite, por meio de verbas governamentais, maiores investimentos em serviços de atendimento online e a criação de canais nos quais os vizinhos e familiares possam denunciar, com o desenvolvimento de protocolos de verificação dessas denúncias que não coloquem as mulheres em maior risco. Tá? Dessa forma, será possível aumentar a proteção de mulheres, mas também encorajando a sociedade a olhar para esse problema e denunciar casos de violência. Isso aqui é uma redação, um repertório de uma redação argumentativa. Mas se você tiver que fazer uma redação sobre esse tema dentro do modelo expositivo, que é o padrão CESP, eu trouxe aqui para você um parágrafo, um exemplo de um parágrafo expositivo dentro do padrão CESP para o tópico medidas protetivas de urgência. Então, olha lá. Desentrada em vigor da Lei 11.340 de 2016, mais conhecida como Lei Maria da Penha, uma série de medidas e garantias foram formuladas pelos instrumentos legais para coibir a violência doméstica e proteger suas vítimas. Entre as inovações trazidas pela lei, destaca-se a criação das medidas protetivas de urgência, isso é, tutelas de urgência autônomas que podem ser concedidas por um juiz, independentemente da existência do inquérito policial ou processo civil, para garantir a proteção física, psicológica, moral, sexual da vítima contra o seu agressor. Tá percebendo que num modelo expositivo você não vai dizer se está certo, se está errado, né? Você não precisa se posicionar, você só tem que mostrar os dados, tá? Um outro tópico aqui que a gente pode usar, olha, pode colocar assim, ó, se observarmos os dados fornecidos pelos tribunais de justiça do período de quarentena, verificamos que o número de MPUs concedidos, né, de medidas protetivas, concedidas caiu substancialmente em todos os territórios, assim como será verificado com os registros de boletim de ocorrência, que dependem da presença física das vítimas. Isso significa que as mulheres em situação de violência tiveram dificuldade de acessar os equipamentos públicos para o registro de denúncias, viu? Que isso é a grande, né, vamos dizer assim, problematização, criticidade que você pode utilizar dentro da sua redação sobre violência doméstica, certo? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Um grande beijo e até mais!